Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, no seu lar, na sua casa, nos seus projetos e sua família. Hoje eu estou num lugarzinho diferente para trazer a palavra, mas não repare, né? Estou vindo de coração, né? Então vamos estar lendo a palavra de hoje. Estou virando vocês aqui, né? Hoje já se são dia 7, né? Onde não há revelação divina. Na verdade, vivemos por revelação. Então, quando a gente for orar, para que a gente possa pedir para o Senhor nos revele acerca da palavra, o que Ele quer falar conosco, né? Aqui, ó. Vivemos por revelação. Onde não há uma revelação divina, o povo se desvia, mas com como é feliz aquele que obedece à lei. Desde o primeiro dia até agora, dia 7, o Senhor vem falando muito de obediência, né? Que a gente possa permanecer na obediência do Senhor, né? Ter para que Ele possa nos dar a visão, nos dar a sabedoria de tudo aquilo que a gente precisa aprender. O mundo opera na base da visão. O povo de Deus vive já pela revelação. O mundo busca grandes e nobres propósitos e alvo para alcançar. Pessoas sonham por coisas grandes e altamente satisfatórias nas quais possam investir suas vidas. As instituições estabelecem alvos e objetivos e então se organizam para alcançá-los. O povo de Deus funciona de um modo radicalmente diferente. Eles organizam suas vidas baseado na revelação de Deus, não importando se faz sentido ou não para eles. Deus não pergunta a nossa opinião sobre o que Ele quer é melhor para o nosso futuro, nossa família, nossa igreja, o nosso país. Ele já sabe. O que Deus quer é chamar a atenção do seu povo e revelar-nos o que está em seu coração e qual é a sua vontade, pois os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Isaías 55, 8 e 9. Quando as pessoas não se baseiam nas suas vidas na revelação divina, elas abandonam a proteção, ou seja, fazem o que parece correto aos seus próprios olhos. Elas estabelecem seus alvos, fazem sua agenda e então oram a Deus para que os abençoe. Alguns crentes estão vivendo muito longe da vontade de Deus e ainda assim têm a audácia de orar e pedir a Ele que abençoe seus esforços. A única maneira de conhecer a vontade de Deus é que Ele revele a você. Você nunca descobrirá por si só. Quando ouvir o Pai, você terá uma agenda imediatamente inserida para a sua vida. Obediência. Como o escritor de Provérbios observou, como é feliz quem obedece à lei. Então, devemos obedecer, né? Obedecer ao Senhor em tudo, porque Ele vai trazer, né, a revelação para nós. Tá. E a leitura dos livros vai estar no capítulo 21 ao 24, né? E vou deixar já marcado para o dia de amanhã. Eu já li esse devocional, mas senti de Deus de voltar aqui, ler novamente, entender e compreender mais ainda da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, né? A gente pode ler a Bíblia trocentas vezes, mas se a gente tem a revelação do Senhor, ela vem de uma forma diferente, né, no nosso coração. Então, eu tenho uns apontamentos aqui, intercessões que eu andei marcando do ano passado, mas vamos estar lendo de novo, né? Agora, a nossa leitura vai para o livro de Gênesis, capítulo 21 ao 24.
E assim a gente vai seguindo, fazendo a nossa leitura anual da Bíblia, todinha da Bíblia Sagrada, para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco, né? Glória a Deus. Do 21 ao 24. O nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Né? Deus falou para ela que ela ia ter, dali um ano, um filho, e ela teve, né? Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus que lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Acrescentou: Que teria dito Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamando. Nesse dia em que o menino foi desmamando, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não há de herdar, não será herdeiro como Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atenda Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los à costa de Agar, e deu-lhe um menino, e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Beceba. Tornou-se a cabo da água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastou-se e foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o meu menino. E sentou-se em frente dele. Levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Erga-te, levanta-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abriu-lhe Deus os olhos e viu ela um poço de água. E indo a ele encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Porã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e ficou como comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo o que faz. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás nem o meu filho, nem o meu neto.
e assim usarás comigo e com a terra que tem lhe habitado, naquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo deste lhe havia tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isto. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e boi e deu-lhe a Abimeleque. Fizeram ambas uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras de rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significa as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, receberás a minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirva de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar de Beceba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Beceba. Levantou-se Abimeleque e ficou comandante do seu exército e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamangueiras em Beceba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno, e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereceu ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Obediência, gente. Como, né? O que nós faríamos hoje? Se Deus... Eu tenho 3 filhos. Se Deus me pedisse, né, para fazer um holocausto com um dos meus filhos, será que obedeceria? Será que eu amo tanto meu Deus que eu obedeceria levar o meu filho para o holocausto? Por amor ao nome dele? É, obediência. O terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu um lugar de longe, e então disse aos seus servos, espera aqui, com o jumento e o rapaz. Iremos até lá, havendo adorado, voltemos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos um fogo e um cutelo. E assim caminhavam ambos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto, e seguia em ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima das lenhas. Estendendo a mão, tomou um cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negou seu filho, o teu único filho. Tem Abraão, erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro
preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu holocausto no lugar de seu filho. O nome àquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: o nome do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos, e nelas serão benditas de todas as nações da terra, porquanto obedecer a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos e junto foram para Beceba, onde fixou sua residência. Passando essas coisas, foi dada notícia a Abraão, nestes termos: Milca também tem dado à luz filho a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Razã, Pildas, Girdalefe e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Este oito deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gã, Taz e Maaca. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu. Quiriate Arba, que Hebron, na terra de Canaã, veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos seus filhos: Diete, sou estrangeiro, morador entre vós, dá-me posse da sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és o príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhuma de nós te vederá a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ed, e lhe falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me, intercederei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem um extremo do seu campo, que dê pelo devido preço imposto do sepultamento entre vós. Do sepultamento entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo-os os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, e te dou. Sepulte a tua morte. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se concordes, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma de mim.
e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: Meu senhor, houve-me um terreno que vale 400 ciclos de prata, que isso é entre mim e ti. Sepulte ali sua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara, diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda correntes entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro ao Mare e o campo, a caverna e todo arvoredo que nela havia, e todo o limite ao redor. E a confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta de sua cidade. Depois sepultou Abraão Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira do Mare, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Et se confirmou Abraão direito do campo e da caverna que nele estava em posse da sepultura. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão, o seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e dali tomarás a esposa de Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faça voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou de casa do meu pai e da minha terra natal, o que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo que há de perceber, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazê-lo segundo resolvido. Tomou o servo 10 dos seus camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou a pé da fonte de água. As filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça que eu disser inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responda: Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso farei os hastes da bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda. Quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa e de aparência, virgem, a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro
e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dai-me de beber um pouco da sua água, do seu cântaro. E ela respondeu: Beber, meu senhor. Prontamente baixou teu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: Tirai água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-se e deu-lhe a todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado o bom termo da sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo, 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: De quem és, filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai um lugar que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Senhor, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naua. Acrescentou: Temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Então inclinou o homem e adorou o Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me retirou da benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando a caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa da sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu pendente de pulseiras nas mãos da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, porque estáis aqui fora, pois já preparei a casa e o lugar para os seus camelos. Então fez entrar o homem, descarregamento de camelo, e lhe dera forragem de pasto, e deu-lhes água para lavar os pés, e também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expulsei o propósito que eu venho. Labão respondeu-lhe: Dize. Então disse o seu servo Abraão: Ó Senhor, tenha abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e bois e pratas e ouros, e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz a um filho, e este deu ele o quanto tem. O meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás a esposa para o meu filho das mulheres da Cananeia, então cujo a terra habita. Porém, irás à casa do meu pai e a minha família a tomarás a esposa para o meu filho. Respondeu o meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. E ele disse-me: O Senhor, cuja presença ando, enviará contigo seu anjo, e levará o bom termo à tua jornada, para que a minha família e da casa do meu pai tomeis esposa para o meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores a minha família, e não der desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, se me levas o bom termo, a jornada que sigo, eis-me aqui agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água e que me disser: Dai-me um pouco de água, e ela me respondeu: Um pouco de água do canto. E ela me respondeu: Bebe, e também tirei da água para os camelos. A mulher que o Senhor dirigiu para o filho do meu senhor.
considerava ainda assim no meio íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou. E disse, peço-te, me dês de beber. E ela se apressou a baixar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Dali-ei, perguntei, de quem és filha? E ela respondeu, filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então lhe pus pendente no nariz e pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei o Senhor e bendizeste ao Senhor, Deus do meu Senhor. Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho meu Senhor a uma filha do seu parente. Agora, pois, a vez de usar a benevolência e de verdade para com o meu Senhor, faz-me saber, se não declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da verdade. Eis Rebeca, tua presença, toma-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do seu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido, casamento de Rebeca e Isaac. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Depois comeram e beberam, e os homens que com ele estavam passaram a noite. De madrugada, quando ele se levantou, disse o servo, permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. E ele, porém, disse, não me tenhais, pois o Senhor me tem levado um bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçam-lhe pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? E ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram Rebeca e disseram, és nossa irmã, e tu és a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com o seu moço. Primeiro seguiu o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha a caminho de Beerlai-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos também. Rebeca levantou os olhos, vendo Isaque, e apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele o amou, e assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Bom, dentro de tudo isso, houve obediência, né? Desde Abraão, né? Desde o servo dele, né? Que ali obedeceu, né? O seu Senhor e foi lá e fez tudo que ainda orou o Senhor, né? Para que o Senhor trouxesse a ele a pessoa certa, né? Para Isaac. E Deus encaminhou tudo certinho. Então,
O nosso Deus também é o Deus que provê, que proverá todas as coisas para nós, que precisamos nos manter firme, né, nesses propósitos com Ele, de ficar firme e saber que Ele provê todas as coisas e que Ele, né, a gente só tem que obedecer. Então, que o Senhor nos ensine a você e a mim a ser obediente. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima noite, porque eu estou fazendo hoje à noite, mas amanhã voltaremos no horário normal. Deus abençoe, gratidão, fica com Deus até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.